É realmente possível conhecer Deus? Essa é uma daquelas perguntas gigantescas, né? Que podem definir uma vida inteira de busca. Totalmente. E o material que a gente está analisando hoje, um estudo bíblico bem denso, ele já começa jogando essa pergunta na mesa. E com uma resposta surpreendentemente direta. Sim, é possível. E o mais interessante é onde a análise vai buscar essa base. Logo na primeira página da Bíblia. Exato. No relato da criação. A nossa conversa aqui vai ser sobre mergulhar nessa interpretação. Entender como esses versículos iniciais de Gênesis são apresentados não só como uma história sobre a origem do mundo, mas como a primeira e fundamental apresentação da identidade do Criador. Isso. A premissa central é que esse conhecimento não é um acessório, é a base de tudo e se apoia em dois pilares: conhecer o único Deus verdadeiro E o segundo? e conhecer a Jesus Cristo. Mas hoje o nosso foco é total no primeiro pilar, que é construído, segundo essa análise, a partir da primeiríssima mensagem do texto. É uma tentativa de entender o que é revelado sobre Deus antes de qualquer outra coisa. E essa ideia do revelado é chave. O estudo até cita uma passagem de Deuteronômio que eu achei fascinante. Qual delas? Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas nos pertencem. Isso. Define o campo de jogo da nossa conversa, né? Com certeza, não se trata de especular sobre o que é mistério, mas de cavar fundo naquilo que o próprio texto parece querer deixar bem claro. Desde o começo... Pois é, então vamos direto ao ponto. A análise começa com o que chama de primeira pista. E a pergunta parece quase boba. Qual é o tema de Gênesis 1 e 2? Exato. E acho que quase todo mundo responderia de bate-pronto: a criação do mundo. Simples. Só que a proposta aqui é que essa resposta, embora não esteja errada, perde o ponto principal. E a virada de chave está na gramática. Na gramática, como assim? Olha só que interessante. A gente passa batido por isso, mas uma análise fria do primeiro versículo já muda tudo. Gênesis 1.1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Certo. A pergunta que a análise faz é simples. Do ponto de vista da sintaxe, quem é o sujeito da oração? Quem pratica a ação de criar? Bom, Deus é a resposta óbvia. Exatamente. O sujeito é Deus. Então, peraí. Se Deus é o sujeito e criou é o verbo, isso significa que os céus e a terra, ou seja, a criação, É o objeto direto. é o que sofre a ação. E isso parece um detalhe técnico, mas muda completamente o foco da narrativa. A história não é sobre o objeto, é sobre o sujeito. Exatamente. O protagonista não é o universo, é Deus. A criação é o palco, o cenário grandioso onde o caráter e o poder desse protagonista são demonstrados pela primeira vez. Uau! A conclusão é que esses capítulos são, antes de qualquer outra coisa, a apresentação do Deus Criador. É o cartão de visitas dele, sabe? A ordem dos dias, os acontecimentos, tudo isso se torna secundário à revelação de quem está por trás de tudo. Faz todo sentido. Quer dizer que a pergunta fundamental que o texto estaria respondendo não é como o mundo surgiu, mas sim quem é este ser que fez o mundo surgir. Exato. É uma mudança de perspectiva. Sutil, mas com implicações gigantescas. E essa ideia de que Deus é o protagonista já é uma virada de chave. Mas a análise que temos aqui vai além, né? Ela diz que o próprio nome usado para Deus nessa passagem abre outra camada de significado. Sim, e aqui a gente entra num terreno ainda mais específico. O nome hebraico usado em todo o primeiro capítulo é Elohim. Certo, Elohim. E o que esse nome específico nos diz sobre o protagonista? Porque, à primeira vista, parece só Deus em hebraico. Então, o fascinante e que a análise explora com profundidade é que a palavra Elohim gramaticalmente, ela é plural. Plural. Como assim? O sufixo in, em hebraico, é uma terminação plural. É como o nosso S. Espera um pouco, isso parece um problema. Se o pilar de tudo é um Deus único, usar um nome no plural soa como a primeira e maior contradição do livro. Parece, né? Como é que se resolve isso? Porque, de cara, não faz sentido.
Essa é a grande questão que o estudo aborda. E a resposta não é única, ela vem em camadas. A primeira explicação, e a mais comum, é que se trata de um plural de majestade. Plural sublime, tipo como um rei que fala nós, o rei. Exatamente. Ele não está falando de várias pessoas. Ele usa o plural para denotar a magnitude da sua autoridade. Nesse sentido, Elohim seria o rei do universo, se apresentando em toda a sua glória. Certo. A ideia de um plural de majestade faz sentido como o nós da realeza. É uma figura de linguagem para expressar uma grandeza que o singular talvez não capturasse. Mas isso não soa um pouco como uma conveniência gramatical para resolver um problema teológico? A análise para por aí? Não, de forma alguma. Ela mergulha mais fundo. E a segunda camada de interpretação é, na minha opinião, a mais poderosa. E qual é? A proposta é que o uso do plural serve, paradoxalmente, para destruir a ideia dos deuses politeístas. Como assim? Destruir? Pense nas mitologias da época. Havia um deus do sol, um deus do mar, uma deusa da fertilidade, cada um com seu domínio. O que o nome Elohim faz, segundo essa leitura, é reunir todos esses poderes, todos os atributos que eram divididos entre múltiplos deuses e concentrá-los em um único ser. Então, o nome Elohim não é só um nome, é um argumento. Ele está, na prática, absorvendo todo o panteão de deuses vizinhos e dizendo: tudo que vocês atribuem a dezenas de entidades, este Deus único contém em si mesmo. Isso é uma declaração de guerra teológica logo na primeira página. Que forte isso. A análise usa uma frase muito impactante para resumir. Ele é os deuses. Não no sentido de ser vários, mas no de ser a fonte e a totalidade de todo o poder. É uma declaração de suficiência absoluta. Onde outras culturas viam muitos, o texto de Gênesis apresenta um que é tudo. Exato. E ainda tem uma terceira camada que o estudo aponta mais como uma sugestão. Qual seria? A de que esse plural poderia ser um prenúncio, sabe? Uma semente do mistério da Trindade que só seria revelado plenamente no Novo Testamento. Ah, interessante. Como se desde o início houvesse uma complexidade, uma pluralidade na unidade, que seria desvendada muito tempo depois. Isso, mas o próprio estudo trata isso como uma indicação, deixando a exploração mais profunda para outro momento. Ok, isso é muita coisa contida numa única palavra. Então, se a gente conectar os pontos, a história é sobre Deus, o protagonista. E esse protagonista, chamado Elohim, se apresenta como uma identidade plural que denota majestade, poder total e talvez até um mistério interno. Como isso se traduz nos fundamentos da fé que a análise quer construir? A conexão à direita. Se a apresentação de Elohim é a de um protagonista todo-poderoso e suficiente, os dois primeiros fundamentos da fé derivam disso. O primeiro, o mais básico de todos, é crer que ele existe. Certo. E o segundo, vindo diretamente do contexto de Gênesis, é crer no Deus Criador. E aqui a análise faz uma distinção muito forte que me chamou a atenção. Ela diz que a fé é no Criador e não na criação. Sim, e vai além. Afirmando que focar a fé na criação é a raiz da idolatria. Essa é uma linha divisória fundamental no argumento. A criação é a obra que aponta para o artista, mas a fé, a confiança, a adoração devem ser direcionadas ao artista, não à obra. E para reforçar a magnitude desse artista, a análise foca em como ele cria. Exato. Ele não parte de uma matéria-prima perfeita organizada. Ele cria a partir do caos. Gênesis 1.2 pinta um quadro de desordem. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. É uma tela em branco, mas uma tela caótica. E é nesse cenário que o poder dele se manifesta de uma forma muito particular. Não é por esforço, por batalha, como em outros mitos. É pela palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. A simplicidade dessa frase é assustadora. Exato. A palavra é o instrumento. A realidade se submete ao comando verbal. A análise até cita o Salmo 33 para reforçar isso, porque falou e tudo se fez,
mandou e tudo logo apareceu. Isso estabelece a soberania absoluta da vontade dele. Com certeza. E para combater qualquer ideia de um Deus distante, um relojoeiro cego, o estudo faz algo interessante. Ele lista os verbos de ação só no primeiro capítulo. Ah, é? São mais de 10. Criou, se movia, disse, viu, separou, chamou, fez, pôs, abençoou. A imagem que se constrói não é de um ser estático, mas de um Deus intensamente dinâmico e envolvido com sua obra. Certo. Então, o retrato pintado até agora é de um Deus que é o centro da história, cuja identidade, Elohim, encapsula poder e majestade totais e que age de forma decisiva para trazer ordem ao caos, estando ativamente envolvido no processo. Uma boa síntese. Se ele é esse Criador todo-poderoso, qual relação dele com o que foi criado? Ele simplesmente cria e se afasta? Essa é a próxima ponte lógica que a análise constrói. A conclusão é que Deus não é apenas o Criador, mas também o Senhor da criação. O Senhor. E aqui é introduzido outro termo hebraico fundamental, Adonai. Adonai. Adonai é frequentemente traduzido como Senhor, mas sua raiz carrega a ideia de proprietário, dono, aquele que tem o domínio. Então o ato de criar estabelece um direito de propriedade. Se ele fez, pertence a ele. Isso não é apenas uma declaração de poder, mas de posse. Perfeitamente colocado. O Criador é também o dono. E para mostrar que essa não é uma ideia restrita ao Antigo Testamento, a análise faz a conexão direta com o Novo. Onde? Citando o discurso de Paulo em Atenas, em Atos 17. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. E logo em seguida vem a frase que amarra tudo. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Exatamente. Essa conexão parece o clímax do argumento. Pega essa ideia de um Deus criador e dono de Gênesis e a aplica de forma visceral e direta à nossa própria existência. Sim, isso nos leva à conclusão final do estudo sobre a condição humana. Que é? A progressão é lógica e se fecha. A premissa é: tudo procede de Deus e está subordinado a Ele. Se isso é verdade, e se nós, seres humanos, dependemos de cada elemento da criação para sobreviver, o ar, a água, o alimento, A consequência é inevitável. a conclusão final da análise é que somos seres totalmente dependentes. Dependentes da criação para a subsistência diária e, em última instância, totalmente dependentes do Criador e dono de tudo. Nossa, isso é um contraponto direto à nossa cultura de autossuficiência, de individualismo, não é? A ideia de que somos totalmente dependentes é quase um tabu hoje em dia. É o ponto final do argumento. Partindo da gramática do primeiro versículo, a análise nos leva a uma conclusão existencial sobre nosso lugar no universo. Então, para a gente amarrar tudo, a proposta dessa análise é uma releitura fundamental do início de Gênesis, menos como um manual científico sobre como, e mais como uma profunda declaração teológica sobre quem. O protagonista é Deus. E a ênfase é em crer nesse Criador, um ser de poder ilimitado, majestade complexa e dono absoluto de tudo, e não na criação em si. E a consequência prática e pessoal dessa compreensão, segundo a análise, é o reconhecimento da nossa posição, a de criaturas, seres que vivem, se movem e existem dentro de uma realidade que não criamos e da qual somos totalmente dependentes. O estudo que a gente analisou faz uma distinção muito forte, né? Entre crer no Criador e crer na criação, chegando a chamar a segunda de fundamento da idolatria. E isso me deixa com uma questão para refletir. Manda. Hoje a gente vê uma valorização imensa da natureza, do cosmos, do universo material, seja pela ciência, pela ecologia ou por novas espiritualidades. A pergunta que fica é: onde está a fronteira entre a admiração profunda pela criação e a adoração dela? De que formas essa distinção, que o texto considera tão crucial, se manifesta ou talvez se perca no mundo em que vivemos hoje?